paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Como eu havia falado com vocês que nós iríamos estudar a história de Saul, mas o Senhor falou comigo para estudar com vocês sobre a vida de Samuel, do profeta Samuel. Então vamos continuar falando sobre o ministério de Samuel. Então, aqui no capítulo 10 de 1 Samuel diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e los derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar. Eis que teu pai já não pensa no caso dela e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então, a Bíblia nos faz compreender, nos mostra que Samuel ele não conhecia Saul. Samuel, ele não sabia quem era Saul. Antes mesmo dele encontrar-se com Saul, o Senhor revelou para ele. E quando ele encontrou com Saul, o Senhor revelou que Saul era o homem que Deus tinha falado, né? Deus revelou para Samuel que ele iria encontrar com um homem da tribo de Benjamim, ainda revelou a situação, o problema que aquele homem estava enfrentando. Então Samuel, depois de todo aquele trajeto que ele teve, aquele encontro que ele teve com Saul, a Bíblia nos fala que quando ele foi despedir Saul, ele derramou o óleo e ungiu Saul, né, com ordem do Senhor. O Senhor deu essa ordem para ele, ele ungiu Saul por príncipe de Israel. E aí o Senhor ainda mostrou ainda mais para Samuel. O Senhor mostrou para Samuel o futuro, os próximos passos que Saul iria dar. Então Samuel disse para ele, né, que quando ele apartasse dele, ele ia passar por onde? Pelo sepulcro de Raquel, e lá ele ia encontrar 2 homens. O Senhor revelou até quantas pessoas que estavam ali no túmulo, no sepulcro de Raquel. Diz para ele que aqueles 2 homens iriam dar uma notícia, 2 notícias para ele. Os homens iriam dizer para ele que as jumentas que ele tinha ido procurar já tinham sido encontradas e que o pai dele estava aflito por causa dele. Então Samuel revelou isso. Deus usou Samuel, mostrou para Samuel quem que eram as pessoas que Saul iria encontrar, mostrou para Samuel o que sucederia, mostrou para Samuel qual a notícia que Saul ia ter quando ele apartasse de Samuel. E foi necessário Saul passar ali pelo túmulo, pelo sepulcro de Raquel, porque Raquel era mãe de Benjamim. Saul foi lá ver a origem dele, voltou às origens, foi lá ver a origem dele, e Saul fazia parte da tribo de Benjamim. Ele viu que a origem dele estava morta, que a origem dele estava ali no sepulcro, né? Então, ali naquela cidade onde Deus revelou para Samuel, Deus mostrou até isso para Samuel, a cidade, o local onde ele iria passar, o trajeto dele, né? Era para ele voltar às origens, nos mostra isso. Então, Deus mostrou para Samuel e ainda mostrou mais, foi tão grandioso, porque o nosso Deus, ele revela as coisas ocultas, escondidas e ocultas que nós não sabemos, as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, e Deus revelou assim de uma forma extraordinária. Deus revelou os passos que Saul iria dar, o trajeto de Saul, onde ele iria passar, qual a cidade, quem ia estar lá, quantas pessoas iriam estar lá. Então, depois que Saul passou ali pelo
sepulcro de Raquel, Samuel ainda disse para ele que ele ia encontrar, depois que ele saísse daquele lugar, que ali, ou seja, nos mostra que aquele lugar não era uma parada de descanso, não era para ele fazer um descanso ali naquele local, era para ele prosseguir adiante. Deus revelou o trajeto dele, né? A jornada dele até chegar à casa dele, até chegar junto ali da família dele. Então disse para ele que depois que ele passasse dali, né? Ele iria encontrar ali 3 homens, né? Que ia subindo a Deus para Betel. E um ia levando um cabrito, levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Né? Ele disse, só você vai encontrar com 3 homens. Um vai levando 3 cabritos, o outro vai levando 3 bolos de pão e o outro vai levando um odre de vinho. E Samuel disse para ele, olha, aqueles homens vão te cumprimentar. Ou seja, eles vão te saudar. E aqueles homens que vão subindo ao Senhor, eles vão te cumprimentar, ou seja, cumprimenta eles, né? E não só cumprimenta eles, mas vai com eles, né? Vai com eles, segue eles. Samuel aconselhou Saul. Deus mostrou para Samuel, Samuel deu conselho para Saul, porque quem sabe Saul iria encontrar com aqueles homens e não iria parar, não iria continuar com eles. Então Deus, vendo isso, mostrou para Samuel e Samuel aconselhou, falou o que Saul deveria de fazer. E Saul foi obediente. Saul deu ouvido à voz do profeta, porque o profeta teve a revelação do alto, a revelação de Deus. Então ele contou para Saul, instruiu Saul o que ele deveria de fazer e Saul fez. Saul deu ouvidos à voz do profeta. Né? Ele disse, você vai com aqueles homens, eles vão te cumprimentar, eles vão te saudar e você vai com eles, segue eles. Né? E quando você chegar na entrada da cidade, ainda disse mais, revelou ainda mais. Vocês vão seguir eles até Gebea Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrará um grupo de profetas. Então, Samuel teve essa revelação de Deus que quando ele estivesse entrando ali na cidade, eles iriam encontrar um grupo de profetas. Ou seja, Deus enviou aqueles 3 homens, um que levava o sacrifício, o outro que levava o pão, o outro que levava o vinho. Ele seguiu o homem do sacrifício, o homem que levava o vinho, o homem que levava o pão. Porque Samuel disse para ele que era para ele ir com eles, seguir eles. Aqueles homens iriam encontrar um grupo de profetas que estava descendo da onde? Do alto. E aquele grupo de profetas estava com tamborins, com harpas, né, ali, descendo, né, com flautas, harpas, e aqueles homens estavam descendo com esses instrumentos. Com certeza aqueles homens estavam louvando, exaltando a Deus em festa. E ele disse para ele que eles estarão profetizando. Samuel disse, olha, aqueles homens, os profetas, eles vão descer com tamborins, com harpas, com flautas, eles vão estar profetizando. E o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti, Saul. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e você também vai profetizar. E você será mudado em outro homem. Ou seja, sua natureza será mudada. Você será um homem transformado. Com certeza Saul ficou o quê? Maravilhado, ficou impressionado com tanta bondade de Deus, porque ele foi ali apenas para saber sobre as jumentas do pai dele. De repente ele chegou diante do profeta e o profeta fez ele parar, tirou a preocupação do coração dele, revelou para ele o porquê que ele tinha chegado
naquele lugar, né? Qual que era o propósito de Deus para a vida dele. Samuel cumpriu a tarefa de Deus. Samuel instruiu ele antes de ir embora. Samuel ungiu ele. Samuel profetizou, mostrou para ele, contou para ele da revelação que teve de Deus, o que sobre os passos, sobre aonde ele iria passar, o que ele iria encontrar pela frente, quem iria estar ali, né, no túmulo de Raquel, qual a palavra que ele deveria dar ouvido, as pessoas que iriam cumprimentar ele, quem ele deveria seguir, né? Ele deveria seguir o homem que levava o sacrifício. Samuel disse isso para ele: ó, você segue o homem que leva o sacrifício, você segue o homem que leva o pão, você segue o homem que leva o vinho, né? Vai com eles, anda com eles, siga eles. Samuel aconselhou, falou com Saul onde ele deveria pisar, onde ele deveria ir, aonde ele iria chegar. Tudo isto foi revelado, e Saul caminhou sob a direção de Deus. Saul caminhou sob a instrução do Senhor, né? E a Bíblia fala que Samuel disse para ele que ele iria profetizar. Quando ele estivesse no meio dos profetas, ele iria profetizar, e quando aqueles sinais sucedessem com ele, quando acontecesse tudo aquilo que ele profetizou, que ele falou vindo da parte de Deus, era para ele fazer o que a ocasião pedisse, né? Faça o que a ocasião pedir, porque Deus é contigo. Quando você estiver cheio da presença de Deus, quando você estiver profetizando, quando você estiver mudado, quando você estiver profetizado, sido transformado, né? Você faça o que a ocasião te pedir, por quê? Porque Deus é contigo. Então, Samuel foi um homem que o ministério dele foi extraordinário. Na vida de Saul, ele teve uma missão grandiosa. Ele instruiu, ele foi usado por Deus, ele viu a revelação, ele recebeu as revelações de Deus do que iria acontecer com Saul. Então Saul deu crédito, deu ouvido. Saul não era um incrédulo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E no próximo vídeo nós iremos dar continuidade sobre a vida de Samuel.